tráfico negreiro para o Brasil refere-se ao período da história em que houve uma migração forçada de africanos para o Brasil, de meados do século XIX até meados do século XVI. Africanos, portugueses, holandeses, ingleses e brasileiros dominaram um comércio que envolveu a movimentação de mais de 3 milhões de pessoas. Se dividiu em 4 fases. Primeira fase, ciclo da Guiné. Segunda fase, ciclo da Angola. Terceira fase, ciclo da Costa da Mina. Quarta fase, período de tráfego ilegal. Durante a Idade Moderna, primordialmente, depois que se descobriu a América, intensificou-se o comércio escravo. Sem qualquer limite quanto à crueldade praticada, visava-se somente o lucro que se obtém com a venda de homens, mulheres e crianças vindas direto da África para as Américas. Quando os portugueses chegaram à África, encontraram um mercado de africanos escravos largamente implementado e bastante extenso. Os africanos eram escravizados por diversos motivos antes de serem adquiridos. Primeiro, por serem prisioneiros de guerra. Segundo, penhora. As pessoas eram penhoradas como garantia de pagamento às suas dívidas. Outro motivo também era que ocorria a troca de uma membro de uma comunidade por alimento. Os primeiros escravos negros, quando chegaram no Brasil, foi entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco. Os portugueses já utilizavam os negros como escravos desde o ano de 1432, utilizando-os nas Ilhas da Madeira, de Açores e de Cabo Verde. Anteriormente, à efetivação brasileira. No Brasil, a escravidão passou a ser utilizada na primeira metade do século XVI, devido à produção de açúcar. Os portugueses transportavam os negros oriundos da África para serem usados como mão de obra escrava nos moinhos de açúcar do Nordeste. Os africanos aprisionados pelos portugueses, quando aqui chegaram, eram cedidos por um determinado preço, como se fosse uma mercadoria qualquer. A travessia do continente africano para o Brasil eram feitos em porões de navios negreiros, com os negros empilhados desumanamente, sendo que muitos deles não chegavam vivos ao Brasil, pois seus corpos eram jogados ao mar. Nas fazendas açucareiras, os escravos trabalhavam de sol a sol, recebendo apenas para vestir um pano. Dormiam em senzalas, acorrentados para não fugirem. Os castigos eram frequentes, sendo o chicote a punição mais utilizada por eles. Aos negros era vedado o direito de exercer sua religião de ascendência africana e manter sua cultura. Festas e rituais religiosos eram proibidos pelos senhores de engenho e eles tinham que também se comunicar somente na língua portuguesa. Em 1850, foi aprovada a Lei Aurélia de Queiroz, a qual punha fim ao comércio negreiro. Em 28 de setembro de 1871, foi sancionada a Lei Ventre Livre, concedendo liberdade aos filhos de escravos que nasciam a partir daquele momento. Finalmente, no ano de 1885, foi anunciada a Lei do Sexagenário. Os escravos com mais de 60 anos foram libertos a seguir seu próprio rumo. Foi só no final do século XIX que, definitivamente, a escravidão a nível mundial foi abolida de vez de quadro negro da história. No Brasil, a abolição já só se deu a partir do dia 13 de maio de 1888, anunciando a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel.